Então, passamos para o segundo período, onde nós vamos continuar o assunto da semana passada, que é o livro O Mundo Maior, onde foi feita a introdução e o primeiro capítulo. E hoje o nosso colega Carlos vai falar sobre a casa mental e estudando o cérebro. Bom, passo para ti, então, Carlos. Bem, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a Lucia havia começado na semana passada, né, quando ela falava a respeito seria da preleção do Eusébio, né, do livro No Mundo Maior, que é pelo espírito do André Luiz, né, esse aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a casa mental. E também vamos falar sobre o capítulo, que seria o capítulo 3, né, que é a casa mental, e o capítulo 4, que é estudando o cérebro. Bem, esse estudo, então, nós organizamos, eu e a Lucy, nós organizamos ele de uma forma que a gente vai falar do diálogo, né, do André Luiz com o Calderaro, e também a gente vai fazer um pouco de alusão aqui no capítulo 5. Talvez, eu acho que hoje, pelo nosso estudo, talvez a gente vá precisar também na semana que vem dar continuidade, então seriam provavelmente 2 segunda-feiras. Então nós falaríamos também aqui, eu gostaria também de falar um pouquinho lá sobre alguns aspectos do capítulo 6, que vai falar sobre o amparo fraternal, tá? E claro, eu vou falar aqui sobre o livro no Mundo Maior, mas também gostaria vocês vão perceber também, quero mostrar algumas imagens aqui a respeito do nosso cérebro, como é que funciona, dando alguma ideia a respeito do funcionamento cerebral, e claro, alguns já conhecem bastante, né? Então, o estudo vai estar aberto aqui, claro, a comentários, né? Então, gostaria muito também que vocês fossem também dando a opinião de vocês, conversando também sobre isso. E mais no final, eu gostaria também de abordar 2 livros que abordam a temática sobre o pensamento e algumas condutas que a gente tem na nossa vida, que são livros escritos são 2 livros escritos por um psicólogo, que é o Walter Rizzo, mas eu vou estabelecer essa relação de como a psicologia, dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, como é que nós podemos também entender à luz do espiritismo, como é que a doutrina espírita, do que a gente vai ver hoje no nosso estudo aqui do André Luiz, e como esse autor, ele aborda essa temática, que seriam, na realidade, são 2 livros de psicologia aplicada, ou seja, seriam livros de autoajuda, mas não a autoajuda como a gente está acostumado a ver, mas são 2 livros de autoajuda voltados muito dentro da teoria da terapia cognitivo-comportamental. Bom, então eu vou compartilhar os slides aqui. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo. Foi. Então, bom, então, estão conseguindo ver bem? Estamos. Bem? Então, bom, então o André Luiz, ele comenta, né, que, retomando a companhia de Calderaro na Manhã Luminosa, absorvia meu propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria,
a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si só abençoados núcleos de conforto e revigoramento. Então, o André Luiz ele vai comentando, né, aqui no texto, que eu coloquei de uma forma mais resumida, mas também são citações literais, né, que está aqui, eu literalmente copiei do livro, né, para ficar mais fácil, porque ele é um texto bastante extenso, são capítulos extensos, né, então para ficar mais fácil o entendimento. E aí ele comenta que essa atividade para ele, pelo que ele relata, estavam sendo atividades bastante agradáveis para ele, né? E ele faz um relato sobre as atividades culturais e artísticas, as atividades sociais, descreve a localização dos lares onde se situava o serviço diuturno, que ele coloca como esses lares seriam em locais onde tinha uma natureza muito bonita, enfim, né? As determinações, os deveres, a ordem, a disciplina que acontecem no nosso lar, né? Mas ocorrendo em um ambiente de serenidade e de paz. Aí ele descreve a experiência do pós-morte, Live streaming has stopped. A continuidade da vida, porém sem o corpo físico, e as possibilidades do crescimento espiritual, concluindo que, em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Então ele fala que realmente estaria vivendo uma vida melhor pela aprendizagem, por tudo que ele vinha, não só pela aprendizagem, mas dá a entender também que ele estava se sentindo bastante útil, que ele estava aprendendo essa aprendizagem, estava levando a uma evolução, a uma ascensão espiritual, mas também ele estava conseguindo também ser útil, né? Então a gente nota no relato dele o contentamento dele pelo fato de ele estar conseguindo ser útil no trabalho que ele vinha desempenhando. Tá? E descreve a experiência da morte, pós-morte, né? No entanto, era forçoso convir eles, os desventurados, e nós outros que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Então ele fala que na atividade dele, ele também convivia com pessoas que, algumas delas também teriam passado pela morte também, da mesma forma que ele, por situações idênticas, né? Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou dos créditos espirituais que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Então, ele relata que as pessoas que estavam junto com ele também estavam num processo evolutivo, estavam num processo de evolução. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores, os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais variados matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitude perversa diante da vida. Aí ele pergunta, né? Mas, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre? Então, aqui ele mostra que alguns, né, no pós-túmulo, estavam recebendo ajuda, estavam recebendo apoio, estavam abertos, né? Estavam procurando ajuda, estavam pedindo ajuda, estavam sendo ajudados. E aí ele comenta também, de acordo com a evolução, com o crescimento, eles também estavam já prontos a receber ajuda. Estavam no processo de sofrimento, mas estavam abertos e recebendo o amparo que eram merecedores, enquanto alguns se tornavam bastante resistentes a esse tipo de ajuda, né? Então ele comenta que são os infelizes, né, que eram os ignorantes, os revoltados, né,
os perturbadores, os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes. Ou seja, bem no estudo anterior ali com o Marco, ele falava a respeito de que muitas vezes nós recebemos algumas mensagens, nós recebemos algumas, aqui no texto ele coloca algumas advertências, né, talvez até mesmo a questão da saúde, alguns avisos que nós recebemos que a nossa vida precisa ser revista, reformulada na maneira como nós estamos vivendo, né? Alguns sinais que, claro, não é um telefonema, né? Não é um aviso que a gente recebe de uma forma tão direta, mas a própria doença mesmo, né? Que seria também uma forma de dizer, olha, vamos crescer, vamos evoluir, né? E aí os enfatuados e os vaidosos, que a gente viu o grande problema, que é a questão da vaidade, do orgulho, né? Os perseverantes no mal, ou seja, aqueles que continuavam persistindo no mal, mesmo sabendo, né, que isso atrasaria bastante a evolução deles, né? Os dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida, ou seja, aqueles que praticam, né, as perversidades que a gente vê hoje muito por aí, né? Por que motivo, aí ele se pergunta, né? Por que motivo demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz. Aí ele pergunta também, não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmo a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Então, ele já passa por esse processo evolutivo e ele questiona por que as pessoas, mesmo tendo a oportunidade do crescimento, ainda insistem teimosamente em permanecer no mal. E aí o André Luiz aproxima-se de Calderaro e aí ele expõe as suas indagações íntimas, né? E esse começa por esclarecer. Aí Calderaro fala, né? Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Aqui começa um ensinamento que é muito rico aqui, que o André Luiz, né, traduz aqui, nos transmite com uma riqueza muito bonita, quando ele diz assim, para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é imprescindível compreender a perversidade como uma loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Essas definições, em verdade, diz Calderaro, né, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. E aí, Calderaro fala também algo muito importante, que ele diz, o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Ou seja, a gente fala muito na questão trazendo aqui para o contexto mais da psicologia, que a gente diz que reconhecer, aceitar as nossas limitações já é meio caminho andado, quando nós admitimos os nossos erros, porque nós temos muitas resistências. Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós resistimos à mudança. Por que nós resistimos à mudança? Porque mudar implica entrar para uma situação, para um universo que é desconhecido. Quando nós fazemos alguma coisa, né, na nossa prática, na nossa atitude no dia a dia, nós estamos realizando algumas atividades, nós até sabemos que elas podem até não nos levar a lugar nenhum, ou elas vão contribuir muito pouco para a nossa evolução enquanto pessoas. Mas nós estamos acostumados, por isso que é difícil muitas vezes nós mudarmos alguns hábitos, né? E por quê? Porque nós estamos apegados àquilo, nós estamos acostumados àquilo. E mudar implica em rever alguns conceitos, rever algumas coisas, e com isso acaba surgindo a nossa resistência, nós nos tornamos resistentes a essas mudanças, porque implica em uma ação, né? Então,
O arrependimento, às vezes nós tendemos a não nos arrepender daquilo que nós fazemos porque nós achamos que está correto, né? Ou então, o arrependimento, ele é o caminho para a regeneração, ou seja, admitirmos que nós estamos errados já é um grande passo, né? Mas ele não é a mudança em si, talvez seja realmente o começo de uma mudança, que não, como ele diz, Calderaro, nunca é o passaporte direto para o céu. Então, arrependemos dos nossos pecados, por isso que Cristo ainda falava, né? Está perdoado, vai e não peques mais. Ou seja, não adianta só me arrepender, né, como a gente vê, né? Eu peço desculpa, eu errei, né, nas relações que a gente estabelece, até mesmo com a nossa família, com filhos, com esposa, com marido, né? A gente pede desculpa, mas continua persistindo nos mesmos erros, né? E aí Calderaro continua falando, né, que a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância e manifestações primárias, ou do obnubilamento da razão, ou seja, a razão fica opaca, usando uma expressão mais, né, no sentido da gente não perceber, a gente fica emaranhado com certas situações, né, nos estados de aviltamento do ser. Convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônicas, para situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Aí ele já começa a falar sobre a questão, né, do verdugo, do obsessor, né, das relações que se estabelecem dentre o mundo encarnado e o desencarnado. Então, depois eles dirigem-se a um hospital, onde André Luiz e Calderaro aproximam-se do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Aí eles encontram lá o enfermo, né, que está abatido e pálido, e que mantinha-se ele unido à deplorável entidade do nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Aqui ele vai relatar a relação que se estabelece entre, né, entre uma pessoa, que depois eu vou contar bem a história deles, né? Então, assim, o doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão dos nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Então, aqui já tinha um quadro de obsessão. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, ou seja, eles estavam muito unidos, né? Tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam. Então, eles estavam unidos, né, de uma forma bastante intensa, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro de um outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Então, aqui o André Luiz, ele comenta que a influência que do desencarnado exercia sobre o cérebro do encarnado é como se eles fossem um cérebro apenas. Eles estão bastante unidos, né, exercendo uma influência um sobre o outro. Espiritualmente estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo comum de comuns vibrações mentais. Calderaro, então, começa a mostrar para o André Luiz como é que se dá essa relação, como é que se dá essa ligação, quando ele diz: examina o cérebro de nosso irmão encarnado, observa a sinalização. Assombrado, diz André Luiz, né, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia entre 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes, e do córtex motor até a extremidade da medula espinhal,
a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fracas nos gânglios basais. Então, aqui, o Calderaro ele vai mostrando como é que se dá essa ligação. Daqui a pouco eu vou falar sobre o cérebro aqui, aí eu vou abordar um pouquinho mais sobre o cérebro, para ficar mais fácil da gente entender como é que se dá essa relação. Calderaro comenta: examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta de nossa presença em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Aqui, gente, quando a gente vai falar no cérebro aqui, a gente vai ver o seguinte: o nosso cérebro ele é dividido em lobos, né? O lobo frontal, o lobo parietal, o occipital e o lobo temporal. Né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele nós temos o cérebro, né, que seria o encéfalo, a região, e depois nós temos o cerebelo também, e o cerebelo seria um pequeno cérebro. E depois aqui, mais tarde, a gente vai ver também, nós temos o bulbo raquiano, nós temos as várias divisões do cérebro. E nós temos o cérebro também dividido no hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Cada parte do cérebro tem uma função, né? Cada parte do cérebro, por exemplo, nós temos o centro da visão, embora a gente, só para dar o exemplo, nós temos aqui, nós enxergamos, nós vemos com os olhos, mas a imagem, o processo visual, ela é elaborada lá no lobo occipital, né? Então, tem várias, o nosso cérebro, cada parte do cérebro teria uma função específica, né? Embora, claro, a gente vai ver que não está restrita apenas a uma região. Nós formos ver, em termos de memória, a memória, ela acontece, a memória de curto prazo, nós temos, quando nós falamos de memória, nós temos a memória de curto prazo e nós temos a memória de longo prazo. O que seria a memória de curto prazo? Memória de curto prazo é aquela de entrada, ou seja, são aquelas informações que a gente recebe e elas são eliminadas, né? Ou então elas passam para a memória de longo prazo. Então, tem muitas informações que a gente recebe que a gente deleta, que a gente recebeu aquela informação. Um exemplo, se nós temos que receber uma ligação, nós temos que fazer uma ligação, aí pergunta o número do telefone, eu gravo aquele número do telefone, faço a ligação, e depois eu esqueço aquele número, deleto aquele número da minha mente. Então, ele estava na memória de curto prazo, também conhecida como memória operacional ou então memória de trabalho. Se esse número fica gravado na minha memória, então ela saiu da memória de trabalho, memória de curto prazo, e ela passa para uma memória de longo prazo, que é a memória biográfica, que a gente diz. Quando a gente lembra dos fatos da nossa vida, do que a gente fez semana passada, o mês passado, o ano passado, enfim, tudo isso nós temos gravados na memória de longo prazo. As lembranças que nós temos lá da infância, nós temos gravados na memória de longo prazo. Então, nós temos o quê? A memória de curto prazo, ela está localizada aqui no córtex pré-frontal. Tá? Enquanto a memória de longo prazo ela está localizada no hipocampo. Então, cada parte do cérebro tem uma função, né? Ela exerce uma função, mas essa função também não fica restrita única e exclusivamente àquela região. Então, nesse processo da obsessão, né, essa ligação que se estabelecia aqui entre essas duas pessoas, na realidade, algumas partes do cérebro, era a forma como ele se comunicava, né? Então, está ficando claro, pessoal, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Algum? Não? Vamos lá. Decorrido alguns minutos, alguns momentos,
concluí que a parte a configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sobre os olhos 2 cérebros quase idênticos. Então, a conclusão do André Luiz aqui, que diz assim, diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que seria a substância cinzenta. Nós temos substância cinzenta, tem a substância branca, enfim, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Aí a gente vai ver também a ligação de como é que o cérebro, né, a relação entre o cérebro e o perispírito. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob exame. Então ele diz o seguinte, que na realidade tinha algumas diferenças, né, do encarnado e do desencarnado, mas na realidade eles eram muito próximos, né? As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, que a gente viu, né? Menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as radiações se faziam difusas e opacas. Aí Calderaro diz o seguinte, depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui, essa parte até eu coloquei em destaque, porque eu achei extremamente interessante quando diz assim, aqui aprendemos que o organismo perispirítico que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro é fruto igualmente do processo evolutivo, né? Ou seja, em termos do perispírito, aí eu vou pedir também a ajuda da Lucy, do Éder, né, do Marco também, ou né, o pessoal que estiver participando, falando um pouquinho mais sobre essa questão do perispírito, né? Mas ele diz assim, que o organismo perispirítico que nos condiciona em matéria mais leve, né, ou seja, o pós-túmulo, né, o pós-sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo, né? Aqui dá para dizer, Carlos, a diferença do perispírito de uma pessoa normal e do perispírito de um anjo, né? O anjo já vai, em relação ao espírito desencarnado, né, inferior, um anjo, o perispírito é bem mais denso, bem mais escuro, e à medida que vai evoluindo, ele vai se desprendendo, vai ficando mais claro, mais rarefeito. É por isso que fala que é fruto igualmente do processo, quanto mais evoluído, mais leve, mais rarefeito é o perispírito. Ótimo, muito bom, obrigado. A seguir, Calderaro faz algumas considerações sobre o processo evolutivo do ser humano. Ele diz, as páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparado aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, né? Vejam bem, gente, se a gente for ver, esse livro, né, ele foi escrito já há bastante tempo atrás, né? Foi lá em 1940, me ajuda, Lucia, 1947, né? Bom, de 47 para cá, muitos estudos estão sendo feitos a respeito do funcionamento do cérebro. Então, tem muitos avanços aqui, muitos conhecimentos, os próprios exames também estão sendo feitos hoje, pode nos dar uma ideia muito, a questão das próprias funções que o cérebro vai desempenhando, que vai desenvolvendo. E o Marco falou lá no início, né, quando estava falando no estudo, a questão, porque ele diz o seguinte, que a mente, né, está no cérebro. Então, o que acontece? Muitas das patologias, muitas das doenças que as pessoas têm, também se devem a fatores emocionais. Se a gente for estudar hoje, tem vários estudos mostrando que tem algumas regiões do cérebro que
elas são mais ativadas ou menos ativadas, elas têm implicações em algumas patologias que que as pessoas podem apresentar. Por exemplo, no toque, né? A questão da ansiedade, a questão da depressão também, né? As patologias, as doenças degenerativas, no Alzheimer também, a gente vai ver que no Alzheimer o cérebro fica bastante prejudicado, enfim, né? Depois a gente vai ver aqui, nós vamos falar sobre o sistema límbico. Hoje tem estudos mostrando que nós temos a amígdala, né? A amígdala é uma parte do sistema límbico que tem o nome de amígdala, né? As pessoas geralmente confundem um pouco, né? Mas a amígdala, ela é semelhante a uma amêndoa, por isso que ela tem esse nome de amígdala. Ela está muito relacionada com as emoções, então as pessoas quando elas estão mais calmas, menos ansiosas, a própria amígdala também vai diminuindo, né? Também ela fica um pouco menor, tá? Então, o Calderaro, ele comenta o seguinte: no sistema nervoso, nós temos o cérebro inicial. Vejam bem, ele faz 3 classificações aqui. Temos o sistema nervoso, nós temos o cérebro inicial, que é o repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre o lobo frontal e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual modelo evolutivo de nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, como eu tinha falado, né, foi em 1947, mas muita coisa, e ainda tem muita coisa a descobrir, a gente sabe ainda muito pouco sobre a mente, né? Então, até hoje, a gente fala muito na questão da psicossomática, né, dessa relação entre, né, a questão da repercussão, como é que se manifestam as pessoas. Por exemplo, uma pessoa com muita ansiedade, ela pode apresentar algumas patologias que são decorrentes muito mais de uma ansiedade, né? Então, quando a gente estuda o funcionamento no ser humano, a gente vai ver que tem algumas patologias que elas se caracterizam por apresentarem algumas comorbidades, ou seja, pessoas ansiosas podem desenvolver algumas outras patologias, como, por exemplo, a depressão, pode desenvolver a dependência química, né, que não seria, muitas vezes também a gente, né, muitas vezes na questão do próprio julgamento que as pessoas faz o julgamento, por exemplo, uma pessoa que é dependente do álcool. O que se diz? A pessoa usando uma expressão bem simples, é um bêbado, né? Mas muitas vezes essa dependência do álcool não é que ela se tornou dependente do álcool ou dependente de alguma outra droga, em função, essa não seria a patologia principal. A patologia pode ser em função de uma outra patologia, como, por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas usam o álcool ou alguma outra droga para se acalmar, para ficar mais calmo, né? E, na realidade, o álcool ele é um depressor. O que acontece? Na depressão, também temos como comorbidade, ou seja, uma doença que surge associada, que seria a dependência química. O álcool ele é um depressor, então a pessoa que usa o álcool, então diz assim, as pessoas, eu estou bebendo para esquecer, estou bebendo para ficar alegre. Pode até num primeiro momento ficar alegre, mas como o álcool é depressor, depois a pessoa pode se sentir mais deprimida. Então tem algumas patologias que elas vão surgindo associadas, e aí, claro, a gente vê também, né, a importância disso, dos obsessores. Por exemplo, a pessoa que se torna dependente do álcool, qual é a vibração dessa pessoa, né? E quem são as pessoas
do mundo astral, que daqui a pouco começam também a estar junto com essa pessoa. Então ele diz o seguinte: nos planos dos lobos frontais silenciosos ainda para investigação científica no mundo, jazem materiais de origem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Aqui eu fiz um comentário, né, que seria substância cinzenta, porque o André Luiz fala aqui, né, então fala substância cinzenta seria regiões do sistema nervoso contendo primariamente corpos celulares neuronais, como, por exemplo, o córtex cerebral, os núcleos de base e os núcleos do tálamo. Aqui, só para mostrar uma imagem do cérebro, né? Esse aqui é o nosso cérebro, tá, gente? Aqui está esse cidadão aqui. Aqui nós temos os hemisférios cerebrais, tá? Nós temos o hemisfério direito, temos o hemisfério esquerdo. Aqui nós temos a fissura e o nosso cérebro ele é unido um com o outro através do corpo caloso. Tá? Então a gente vai ver o cérebro, ele tem... Aqui nós temos as fissuras, as circunvoluções, enfim. Aqui nós temos o hipotálamo, o mesencéfalo, o hemisfério cerebral, a ponte. Aqui o bulbo raquiano, tá? E aqui o cerebelo, certo? Bom, eu não vou aqui, né, aprofundar aqui no estudo de neurologia, né, de anatomia, mas é só para a gente ter uma ideia, né? E aqui seria o nosso cérebro. Aqui nós temos o lobo frontal, tá? Aqui nós temos o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Aqui o cerebelo. Tá? Depois nós temos aqui, né, se a gente for ver cada um deles aqui, e nós temos essas fissuras aqui, né, essas circunvoluções aqui também, porque o nosso cérebro ele é mais compacto. Tá? Depois aqui nós temos, aqui repetindo, né, o lobo frontal. Depois nós temos todas essas partes aqui, elas têm uma função, elas exercem alguma atividade. Tá? Tranquilo, gente? Nós temos o lobo límbico, o giro do símbolo, o lobo frontal, o giro o sulco do símbolo, enfim. Nós não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Aí o Calderaro chama atenção dizendo: nós temos apenas um, que, porém, né, no entendimento dele, se divide em 3 regiões distintas. Tomemos-las como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos aqui, é muito interessante porque ele faz uma classificação, né? E ele compara como se fosse um prédio com 3 andares, onde o primeiro andar situamos a residência de nossos impulsos automáticos, né? Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Tá? Então, no primeiro andar seriam os impulsos, aquela parte mais impulsiva. Tá? No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se ergue e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as iminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade, e no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Ou seja, no primeiro aquela coisa mais do nosso agir mais automático, né? E no outro reside o esforço e a vontade, ou seja, quando nós aprimoramos a nossa vontade. E no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, nessa classificação que o Calderaro faz, ele vai classificando, né, quais são as funções
Na psicologia, aí a Carol vai me ajudar, pode me ajudar mais, numa outra abordagem fala na psicanálise fala no consciente, no inconsciente e no pré-consciente, né? Tá? E André Luiz pergunta: o cérebro de um desencarnado poderia adoecer? Na realidade, ele não pergunta, ele faz uma reflexão, ele está pensando sobre isso, e Calderaro registra, né, as indagações e esclarece para ele. Ele fala sobre o Broca, uns falam Broca, outros falam Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra. Você pode me contar depois, quando tiver O jantando, Wagner Iareg dedicou-se à cura da paralisia em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada, sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Esse é caso pacífico. Referir-nos-emos, então, só às manifestações espirituais em sua essência. Indaga-se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta, né? Ou seja, ele fica muito... Né? A pergunta que ele faz é uma pergunta bastante pertinente. Mas, aqui ele faz uma colocação de que existem, digamos, as pessoas, por exemplo, podem ter um trauma, né? E podem ter uma perda encefálica, pode ter um tumor no cérebro. Então, consequentemente, uma pessoa encarnada, ela pode adoecer, pode. Eu vou dar um relato para vocês. Uma pessoa que eu conversei um tempo atrás havia sofrido um acidente de moto e ele havia tido uma perda encefálica, né? Ele perdeu parte do cérebro e perdeu parte do hipocampo. Então, ou seja, as memórias dele, memórias de longo prazo, ele acabou perdendo. Então, o que acontecia? Ele não lembrava de fatos, alguns fatos, né? Aquilo que a gente chama de amnésia. Né? Então, nós temos dois tipos de amnésia, seria a amnésia retrógrada e a amnésia anterógrada. A amnésia retrógrada é aquela que a pessoa não lembra de fatos antes do insulto, né? Ou seja, numa memória bibliográfica, né? O que acontece? Ela não lembra do que aconteceu antes do insulto, ou seja, nesse caso, como foi o acidente, teve a perda encefálica, perda parte do hipocampo, então ele não lembrava de fatos que aconteceram antes do acidente. E depois nós temos uma memória anterógrada, que é essa amnésia anterógrada, a pessoa continua lembrando de alguns fatos do passado, mas ela tem dificuldade de gravar, né, os fatos que surgem após o acidente. Então tem muitos fatos após o acidente que ele acaba não lembrando. E essa pessoa tinha uma coisa muito interessante, porque o que acontecia? Ela conheceu algumas pessoas e ele simpatizou com essas pessoas, achou essas pessoas muito interessantes, uns amigos, enfim, né, uma roda de conversa, enfim, e ele pediu para que apresentassem essas pessoas para ele, e na realidade essas pessoas já eram conhecidas, ele já conhecia essas pessoas, não lembrava, ele disse assim, eu tenho uma lembrança muito vaga, eu lembro um pouco dessas pessoas que eram amigos dele, que algumas vezes já haviam até jogado carta com ele, eles gostavam bastante do jogo de carta, né? Então, ele não lembrava dessas pessoas, o nome delas, mas tinha apenas essa lembrança, né? Então, na realidade, tem algumas patologias, e aí ele vai a falar, né? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma, que o ódio não constitua morbo terrível. Aí ele fala, claro, tem uma doença decorrente, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que podem ter um tumor, até mesmo, muitas vezes, até a própria depressão mesmo, tá? O
o que pode acontecer no diagnóstico de depressão, muitas vezes a pessoa pode ter um problema, né, pode ser até um tumor, pode ser um tumor benigno, pode ter alguma manifestação que, se for observado, pode ter uma parte mais anatômica, né? Alguma patologia que surgiu ali. Mas ele fala aqui, o Calderaro fala assim: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma, ou seja, tem muitas patologias também que estariam muito relacionadas e que a gente não vai dizer assim, se vocês pegarem algum livro, se nós pegarmos alguns livros de neurologia, alguns livros de psicologia, a gente vai ver que o ódio em si, né, pode não ser, até acontece muitas vezes do ciúme, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm um ciúme que é classificado como um ciúme doentio, né? Tem um transtorno delirante de ciúme, que a pessoa tem um ciúme que é um ciúme que é classificado como um ciúme patológico, né? Então, por exemplo, um cônjuge, ele pode achar que o marido, a esposa, estejam traindo ele, quando isso não está acontecendo. Mas ele tem a certeza, ele tem esse ciúme, que é um ciúme patológico. Tá? Mas aqui ele remete à questão do ódio, que a gente vê muito, infelizmente, hoje em dia, né, que também seria uma doença esse ódio. E aí a gente fica pensando, né, esse ódio que as pessoas vão acumulando, pelo que a gente está vendo aqui, como é que isso, né, vai se... A energia que a gente vai trazendo, a vibração, como é que se dá essa vibração, né? Aquele ódio, tem o ódio da pessoa, né? Tinha uma conhecida minha que ela dizia muito assim: eu perdoo, mas não esqueço, né? Então, assim, que perdão é esse quando existe o perdão, mas não existe o esquecimento daquilo que foi feito. Então, na realidade, não é um perdão, né? Supõe, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Então, Calderaro explica que, estando num outro nível, ou seja, bem como a Lucy falou, né, o nosso perispírito deles, né, é mais leve, ou seja, já evoluídos, ainda não estão suficientemente evoluídos para que se possa dizer que eles teriam o cérebro dos anjos, né? Ou seja, ainda estão no processo evolutivo. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. Para esses que devemos cogitar da patologia do espírito. Então, não seria uma patologia orgânica, mas uma patologia do espírito. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingida por nós mesmos. Aí ele continua: para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Então, ele explica que o gênero, o estilo de vida de cada um, né, no invólucro carnal, vai determinar a densidade do organismo. A gente falou o perispírito mais leve, o perispírito mais denso, estaria, sem dúvida,
relacionado, né, com as ações, enfim, com aquilo que ele faz ainda aqui na Terra. E o cérebro é o instrumento que traduz a mente, aquilo que nós falamos, né? Manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, o bem ou ao mal. Então, o pensamento, ele é fundamental. O pensamento é relacionado com o cérebro. Aquilo que nós pensamos vai determinar muito a nossa evolução. Tá? Depois, mais lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da importância do pensamento, né? E trazendo, como eu disse, essa relação do pensamento com a questão da psicologia, da psicologia cognitiva. Né? O homem das últimas dezenas de século representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Então, ele coloca que o nosso cérebro também ele foi aumentando também, né? Porque nossas funções nós vamos desenvolvendo à medida em que tem algumas partes do cérebro que são mais desenvolvidas, né? Então, se a gente for fazer, colocarmos uma ressonância magnética, técnicas de imagem corporal, e a gente vai ver o seguinte, aquela atividade que a pessoa está realizando, vamos supor, está pensando em alguma coisa, né? O que acontece? Aquela parte do cérebro relacionada com o pensamento, ela fica mais ativada. Isso aparece nas técnicas de imagem. Então, algumas atividades, a imaginação, enfim, tudo isso acabam num exame de imagem, ela vai aparecer como sendo mais ativada. Tá? Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações de longuíssimos pretéritos. Isso é natural em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Então, ele continua falando sobre a questão da evolução. Se a forma física evolui, se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. E aí, indicando os dois sofredores, prosseguiu. Examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem, aqui ele vai falar do atendimento que eles estão fazendo para, né, são duas pessoas, um encarnado e outro desencarnado. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Então tem uma ligação muito forte, muito intensa entre os dois. Espiritualmente rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram dessa arte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Então eles foram baixando, né, e vão lá para a parte como o Calderaro demonstra, seria aquela parte da parte mais instintiva, né? Aí ele faz o relato de que ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, Calderaro diz que eles estão loucos. Aqui eu gostaria de falar para vocês também dar exemplo para vocês algumas partes do cérebro, né? E eu vou falar aqui, como ele fala muito na questão do córtex. O córtex é essa pequena camada que fica localizada aqui na parte superior do cérebro. Acho que o cursor não está aparecendo ali na tela, mas dá para ver, seria essa parte superior, né? Então, o córtex cerebral, ele contém mais de 80% de todos os neurônios do sistema nervoso central. Essa parte do cérebro nos provê de qualidades distintamente humanas. Então, graças ao córtex, nós temos também essas características mais bem definidas humanas, né? Permitindo-nos olhar para o futuro, planejar, raciocinar e criar. Está dividido em dois hemisférios que, embora pareçam muito diferentes na estrutura
e operem com relativa independência, ambos são capazes de perceber, pensar e lembrar, cada um tem especificações diferentes. Tá? Isso aqui é o autor, que é o Barlow, né? E é uma fina camada, é o centro de entendimento e da razão, responsável pela memória, percepção e linguagem. Então, muitas vezes, tem algumas partes quando sofre uma lesão, né, algum dano, alguma situação, o que acaba acontecendo é que essas funções acabam ficando prejudicadas. Tá? Então, nós temos aqui, aqui ele fala também na área pré-motora, nós temos o córtex motor primário, nós temos o córtex sinestésio primário, temos a área de associação sonestésica, área de associação visual, e aqui o córtex visual, aquilo que eu falei. A gente enxerga, a imagem passa pelos olhos, ela é elaborada aqui atrás no córtex visual. Tá? E estamos chegando à nossa hora, né? Só para encerrar aqui, eu gostaria de falar brevemente aqui a história os dois sofredores que o Calderaro e o André Luiz estão atendendo, que são duas pessoas, né? Que há 20 anos atrás, né, aproximadamente 20 anos, um desses sofredores havia assassinado seu chefe no comércio, ele havia assassinado o chefe dele, que trabalhava num comércio de quinquilharias. E desde a infância, um havia trabalhado, né, o menino já, desde a infância, da adolescência, ele havia trabalhado com o outro, que depois, que era responsável por ele. Aí, né, ele mais tarde, ele exige que essa pessoa pague para ele toda uma quantia que ele acha que é justo ele receber, que ele tem direito a receber, porque ele trabalhou desde a infância, na juventude, enfim. E o outro diz que ele não vai pagar, porque ele também se dedicou durante todo esse tempo para cuidar dele, para a formação dele, mas promete a ele que vai ajudar ele, né, no sucesso dele, enquanto comerciante também. Mas ele se nega a receber. Então, o que ele faz? Ele mata o outro, né? E aí ele organiza todo esse assassinato, ele deixa tudo organizado, ele pega uma quantia de dinheiro e vai para casa, uma quantia bem significativa de dinheiro e vai para casa. No outro dia ele volta, e aí ele vê que, né, como ele já deixou tudo fechado, tudo trancado nesse comércio deles, ele chama um guarda para ajudar e eles arrombam então a porta e encontram a pessoa, né, o chefe dele, que estava morto, assassinado por ele, claro, mas ele não assume isso, e aí dá a entender que houve um latrocínio, né? Houve alguém que roubou, né? Foi um assassinato, enfim. E aí o que acontece? Ele se preocupa, ele chora, ele vai no enterro, né? No velório, no enterro, ele se preocupa com a viúva, né? Ele tinha, se não me engano, 2 filhos, ele dá assistência para os filhos, enfim, deixa tudo organizado, e depois ele se muda, vai para um outro centro um centro maior, e ali ele constitui uma fortuna, ele fica rico. E aí, claro, aí o que foi assassinado começa com um processo de obsessão, vai obsediando ele, né? E aí eles estão unidos, e aí começa realmente, eles estão tão unidos, um se sentindo extremamente culpado, com o tempo ele se culpa, e inclusive até ele faz com que ele trabalhe muito, porque ele só encontra calma e o sossego no trabalho, né? E aí ele casa, ele tem uma esposa maravilhosa, tem 5 filhos, mas ele ainda é acometido pela culpa, né? E aí fica naquele constante sofrimento. Então, essa é a situação. Aí no capítulo 4, né, que a gente vai ver semana que vem, então aí eu vou descrever melhor para vocês o que acontece da relação do Calderaro e do André Luiz nesse apoio, nessa ajuda espiritual que proporcionam para eles, né, nesse processo de libertação um do outro, né, a questão da culpa, enfim. E aí, como eu falei, aí eu quero entrar também na parte da psicologia, né, abordando mais a questão do pensamento, que aí eu vou trazer também alguma questão, como eu disse, mais da autoajuda, mas uma autoajuda científica, né, não é uma autoajuda simplesmente, mas estabelecendo aqui uma relação com a doutrina espírita. Deixar bem claro também que
a terapia cognitiva comportamental não é uma terapia que se baseia no espiritismo. Vou utilizar um autor aqui para estabelecer, com conhecimento mais meu aqui, estabelecer essa relação aqui entre esse autor, que é o Walter Rizzo, né, e a questão da teoria espírita. Então, era isso, estamos na nossa hora, né? Então, nos encontramos semana que vem. Muito obrigado, Carlos. Tá muito bem explicado. Né? Bem claro aqui para... Pode falar. Não, era só isso. Só espero ter sido ter conseguido aqui ser bem claro aqui. Isso. Foi muito bem explicado, bem claro. O pessoal também não participou porque, né, era melhor assim ter lido o capítulo antes, né? Mas essa explicação, eu acho que para quem não leu, foi muito bem explicado, né? Então a gente convida o pessoal para a semana que vem, quem puder, né, Carlos? Leia esses capítulos, o 2, o 3 e o 4, que tu vai fazer a continuação desse semana que vem, tá? Muito obrigado pelo tempo que tu teve. Vou passar. Tem aqui o livro que eu quero abordar também, que é um livro bem interessante, como de autoajuda aqui da psicologia, né? Que é Pensar Bem, Sentir-se Bem, que é um livro, né, que a gente ainda... vamos trabalhar ainda bastante com ele nos nossos encontros aqui, como eu disse, eu que vou fazer essa ponte aqui com o Espiritismo. E tem um que eu acho fantástico, que é um dos melhores livros que eu li até hoje em termos de psicologia da autoajuda, aqui, que tem um título muito interessante, que diz assim: Maravilhosamente imperfeito e escandalosamente feliz. Tá? São os livros que eu também já recomendo para dar uma leitura. Isso, e nós agradecemos desse teu link, né? Esse link que tu vai fazer é muito importante para nós, né? Então, tem alguém que quer fazer algum comentário? Marco, quer comentar alguma coisa? A gente já pode encerrar. Comentar bem rapidinho, Luci, também parabenizar o Carlos aí pelo estudo, né? Muito legal ter essa visão também da psicologia, né? Em cima desse estudo. Eu acho que a gente tem que fazer esse link, né? Eu já li o livro também, já li praticamente todos aí dessa série do André Luiz, né? E esse é muito bom mesmo. E só comentar que uma conexão bem legal que eu vi foi lá dos estudos do Haroldo Dutra Dias a respeito da Gênesis, né? Na Gênesis ele fala sobre a casa mental e ele traz que a Arca de Noé, né? Analisando a Arca de Noé, ele se refere à Arca de Noé como sendo a casa mental, né, que aos 3 andares da casa, né, onde no andar de baixo ficavam os animais, né, que é a parte instintiva, no andar do meio, né, seria o segundo andar da casa mental, onde ficava a família, né, ficavam as pessoas, que daí é a nossa parte racional. E o terceiro andar ficava, eu acho que era a pomba, que Noé soltava para buscar a terra, não é? Que é seria o terceiro andar da casa mental, que é onde a gente busca a espiritualidade e a evolução, né? Então é bem legal que ele faz essa conexão bem feitinha com a casa mental desse livro aí também. Que bom, muito bem. Então, agradecemos a todos, muito obrigado a todos pela companhia, né? Especial ao Carlos, e vamos... Sim, eu queria fazer um breve comentário. Assim, pode fazer. A gente, quando eu estava estudando, lendo o livro aqui, né? E aí a gente vai vendo assim, a gente sempre tem aquela noção, eu como leigo, como estou dizendo, eu estou aprendendo muito aqui na questão da doutrina espírita, e o que a gente vê assim, como é que eu poderia dizer? Às vezes a gente pensa assim, bom, tem algumas coisas que acontecem, né? Mas elas têm uma forma de acontecer, elas têm uma maneira de acontecer, né? Por exemplo, como é que eu poderia dizer?
a questão de eu fazer eu estou ruim do estômago, eu faço uma prece, enfim, né, a gente acha que acontece um milagre e pronto, o estômago voltou a funcionar. Não, existem algumas coisas que elas vão acontecendo, e aí vai no estudo que o Marco falou, né, muitas vezes, alguns problemas de estômago podem estar relacionados com uma questão de ansiedade, e aí às vezes a gente recebe algumas indicações e nem percebe. Não é um remédio para a ansiedade, perdão, não é um remédio para o estômago, daqui a pouco a gente encontra, por acaso, né, algum remédio para ansiedade que alivia a ansiedade e melhora do estômago. Né? Então, existem formas, não é simplesmente botou a mão em cima ali, pronto, está curado. Né? Então, tem toda uma questão energética que age sobre os centros. Bom, aí a gente entraria nos chakras, enfim, tem todas essas questões. Eu acho muito interessante, eu estou achando muito, muito rico isso, no sentido de que não é simplesmente tu vai melhorar, pronto. É alguma coisa no corpo também que vai modificando, né? Exatamente. Então, como o Marco tinha falado na outra aula, que os espíritos, quanto mais evoluídos, são mais receptivos, né? Então, a gente tem que aprender. Um outro estudo, a gente pode falar dos chakras, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta e fica receptivo. Então, vamos encerrar, vamos fazer a prece final. Agradecer